Você falou pra mim que é situação de rua e não morando na rua. Por Isso. que eles moram onde? Então, na realidade, eles não moram, né? Eles estão em situação de rua. Você chegou ao ponto que a pessoa não tem acesso nem à moradia. Então, é tão precário A a situação. situação que ela chegou que ela não tem acesso nem à moradia. Então, quando a gente fala morador de rua, e na realidade, muitas vezes a gente acaba usando esse termo, até a galera que trabalha junto e tal, porque é um termo que foi muito disseminado. A gente sempre ouviu falar, né, de morador de rua, morador de rua, morador de rua. E só quando a gente está dentro dos serviços, que a gente conversa com outras pessoas, que a gente aprende um pouco sobre os serviços, a gente entende que as pessoas não moram na rua, ninguém mora na rua. As pessoas estão em situação de rua. Às vezes as pessoas estão em situação de rua há 10, 15, 20 anos. Você já pegou caso disso? Sim. E esse cara, ele já tem uma diferença absurda, tipo, ele já tem um DNA novo, tipo, digamos. Já, e na realidade tem vários fatores que a gente consegue avaliar. A pessoa que está em situação de rua há muito tempo, ela tem uma resistência muito grande para várias coisas. Para doenças, né? Porque você tá num lugar que é extremamente vulnerável. Você tá o momento todo, tava conversando até momentos atrás sobre o lance de violência também. Depois a gente entra nesse Pode assunto. Mas assim, quando você tá em situação de rua, a violência, ela faz parte da sua sobrevivência. Você não vai conseguir chegar no cara e falar, ô amigão, não, peraí, calma aí, não precisa me agredir não, vamos conversar. Isso não acontece. Nem tem como acontecer. primitivo. Você precisa da violência para você se manter ali. Você precisa falar mais alto, você precisa gritar, você precisa, né, se impor. E essa violência te ajuda a sobreviver nesse espaço. Você acaba criando resistência porque, meu, você toma chuva, você toma frio, você é esculhambado por todo mundo que passa, e aí chega um momento que você se torna invisível. As pessoas que passam nem te vê mais. Na verdade, e as que te veem, elas têm medo. Porque ela não vê você mais como um ser humano. Ela vê você como uma coisa que tá Uma ali. ameaça. É uma ameaça. Vai me roubar. A própria Cracolândia. Cracolândia não é nenhum monstro, nenhum bicho de 7 cabeças. Não. Cracolândia é um conjunto de pessoas que estão ali naquele espaço, numa cena de uso aberto. Então, mas aí muitas pessoas por estarem, sei lá, embriagadas ou estarem Chapada mesmo. chapada pra cacete, acabam cometendo a violência contra uma outra pessoa que não seja um morador de rua. Sim, E aí que fica essa Sim. questão social de medo, de, pô, quantas pessoas aí já não perderam o celular, É isso. foram roubadas e tal. E como os poderes sempre trabalharam para lidar com essas pessoas. Foi sempre na base da segurança pública e muito pouco na saúde. A saúde começar a trabalhar com essas pessoas não faz muito tempo. Uhum. E os poucos trabalhadores que estavam nessa linha de frente trabalhando, eles eram reprimidos pela própria segurança pública. Então os trabalhadores... mesmo? isso aconteceu muito. Isso Tipo, aconteceu muito. Me explica isso. Tipo, quando a redução de danos começou a se formular aqui, que a redução de danos é o que a gente aplica no trabalho, Tá. né? Quando a redução de danos começou a se formular aqui no Brasil, a gente teve, por exemplo, distribuição de insumos. Isso lá para 89 em Santos. A gente tinha, vamos dizer assim, um surto de HIV muito absurdo. E os profissionais que trabalhavam na saúde começaram a entender que se eles distribuíssem seringa para as pessoas que faziam uso do BAC, por exemplo, eles estariam reduzindo os danos que essas pessoas teriam. Então, eu usava uma seringa, passava para você, e passava para o outro, e passava para o outro. A gente transmitia HIV, hepatite e outras doenças muito mais fácil. Quando esses trabalhadores começaram a entender, né, e começaram a aplicar essa distribuição de insumos, eles falaram, pô, a gente está reduzindo os danos. Mas vocês estão estimulando eles a se drogarem. Exatamente esse é o pensamento que o Ministério Público e a Segurança pensamento Pública... muito burro, vamos ser É um sinceros. pensamento burro, lógico. E aí fala, não, peraí. E isso ainda até hoje está na lei. Vocês estão ajudando o mendigo a se drogar. É Mas você isso. quer qual é a solução? Matar o mendigo? Porque no imaginário é assim, se você não é contra, você é a favor. Exatamente. Só que não é assim que funciona. A gente está trabalhando para tentar uma melhoria de vida. Redução de danos é você construir com os envolvidos uma melhoria de qualidade de vida. Redução de danos, o próprio nome diz, vai ter danos. É isso. Só que ele é reduzido. A redução de danos ela é um modelo ideal para ser praticado e a gente tem muito combate e bate de frente para ela sempre crescer, e ela cresceu muito nos últimos 30 anos, mas é uma batalha constante, porque assim, ela é realista.
as substâncias, as drogas, por exemplo, redução de danos nesse uso abusivo de álcool e drogas, ela entende, as drogas existem, as pessoas vão usá-las. Como que a gente pode criar uma melhoria de qualidade de vida para essas pessoas? Sim. Esse é o lance. Então, quando eu, profissional da saúde, ou da assistência, estou distribuindo insumos, eu estou praticando uma estratégia da redução de danos para ajudar essa pessoa. Só que quem tá de fora tá falando assim, não, porra, você tá incentivando o cara a usar. Você é a favor da droga. Você é a favor da droga. Se eu, profissional, for pego, por exemplo, com uma seringa, eu posso responder um processo criminal. Entendi. Não, faz todo sentido. Mas aí, voltando naquela coisa, estamos em situação de rua. Inclusive, o termo mendigo, quanto Pejorativo. é pejorativo ou não é? O que esse cara que ouve, esse cara que tá em situação de rua, como você tá falando aí, quando ele ouve o termo mendigo, eu ajudei um mendigo, o cara vai tomar no cu. Como é que fica isso? Então, é um termo pejorativo, a gente não usa dentro dos serviços, até porque o lance é a gente aproximar as relações. A gente precisa ter um... E aproximar as relações é a gente criar vínculo. Quando a gente fala criar vínculo, é a gente ser amigo. Eu tenho que ser parceiro desse cara. Como é que eu consigo acessar esse cara? Como é que eu consigo chegar a esse cara? Se conectar, né? Sendo pejorativo, chamando o cara de mendigo, eu não vou conseguir me conectar com o cara. Lógico. Você tá numa situação de rua. É isso, eu tenho que olhar pro cara como pessoa. Ele é uma pessoa, ele é uma pessoa. Se ele é uma pessoa como eu, ele tá numa situação, de repente, pior que a minha, como é que eu consigo acessar esse cara? De repente, com algumas estratégias, essa própria estratégia da distribuição de insumos. Tem uma galera que distribui manteiga de cacau, que a galera quando faz uso, por exemplo, do crack, os cachimbos, né, como são a grande maioria deles são de aço, eles queimam a boca e tal. Quando distribui preservativo, essas coisas, você tá praticando, é isso, mas você tá, é uma das estratégias, né? E você tá conseguindo ter um primeiro acesso com o cara. E aí, para que isso dê certo, você precisa manter esse vínculo. Então, a gente tem hoje trabalhadores que estão em regiões específicas que todo dia esse cara tá lá. Todo dia ele vai ver você, vai ver o fulano, o beltrano, o ciclano. Todo dia ele vai acessar você e tal. Você falou a parada eu acho esse termo muito legal. Tá, entendi. Olha, legal, a gente... Pô, legal. O cara que tá em situação de rua, porque ele vai sair. Tem gente até que fica, sei lá, um mês só. Tem caso. O cara ficou 3 dias até pra... Sim. Você deve receber muito esses casos do tipo... Não é que ele tá em situação de rua. Ele ficou 2 dias pra, sei lá, provocar alguma treta na casa dele. Já aconteceu isso também? Já aconteceu. Ou ele, por exemplo, foi expulso da casa dele. E ele dorme na rua. E aí porque o IBIS tá caro. É isso. E aí, pô, o que ele vai fazer? Ele vai pra rua. Então ele vai pra rua, ele fica... Às vezes ele não tem um amigo, não tem um suporte, não tem ninguém. Ou ali no momento ele não conseguiu acessar ninguém e tal. E aí ele ficou aqueles 2 dias, ele procura algum outro serviço da prefeitura. Ou ele consegue esse contato de novo, vai lá, conversa com a família e tal.